Olá, paz e graça! Em nosso último estudo, nós mergulhamos na doutrina da Trindade. Agora, vamos aprofundar nosso foco na primeira pessoa, o Deus Pai. O que a palavra de Deus de fato nos ensina sobre quem Ele é, sobre o seu caráter e como Ele se revela a nós, é exatamente isso que vamos descobrir juntos. Bem, nosso caminho já está traçado. Vamos começar entendendo o Pai como ponto de partida de tudo. Em seguida, veremos como Ele se revela de forma perfeita no Filho. Depois, vamos explorar os seus atributos divinos e, por fim, o profundo significado por trás de seus nomes sagrados. Então vamos lá, começando pela nossa primeira sessão. É aqui que vamos estabelecer uma verdade fundamental: o Pai como a fonte, a origem eterna dentro da própria divindade. Entender isso é a base para todo o resto do nosso estudo. A Escritura é absolutamente clara sobre isso. Este versículo em Coríntios, que, aliás, ecoa o grande mandamento de Israel, afirma sem rodeios: há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas. Ou seja, Ele é a fonte suprema de onde tudo, absolutamente tudo, se origina. A palavra grega usada aqui para pai é pater, e ela carrega uma profundidade imensa. Não se trata apenas de um título de carinho, sabe? Teologicamente, pater expressa o peso da origem, da fonte e da autoridade soberana. O Pai é a fonte sem começo de onde o Filho é gerado e de onde o Espírito Santo procede. E aqui nós chegamos a um ponto central. A declaração de Jesus de que o Pai tem vida em si mesmo é uma das mais profundas de toda a Bíblia. O que isso significa? Significa que ele não foi criado, que ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Ele simplesmente é a fonte de toda a vida. O termo técnico, teológico para esse conceito é a seidade. A palavra vem do latim a-se, que significa literalmente de si mesmo. Esse atributo pertence unicamente a Deus e é fundamental para a gente entender sua soberania absoluta. Ele não teve um começo, ele simplesmente é. Certo. Então, se o Pai é essa fonte eterna, essa fonte autoexistente, a pergunta óbvia é: como nós podemos conhecê-lo? A resposta, segundo as Escrituras, está na segunda pessoa da Trindade, o Filho. Essa é a grande questão, não é mesmo? E a resposta não vem da nossa própria inteligência nem de filosofias humanas. A Bíblia ensina que o verdadeiro conhecimento de Deus é uma iniciativa dele mesmo, que vem de cima para baixo. E aqui está a resposta bíblica direta da boca do próprio Senhor Jesus. O conhecimento do Pai é mediado exclusivamente pelo Filho. Cristo não é apenas um dos caminhos para o Pai, ele é o único caminho, o revelador perfeito e definitivo. E a palavra grega usada aqui para revelar é simplesmente fascinante. Exegetai. É daí que vem a nossa palavra exegese, que é o estudo e a interpretação de um texto. Pense nisso. Jesus não apenas falou sobre o Pai, ele fez a exegese do Pai. Ele o interpretou, ele o explicou, ele o tornou compreensível para nós. Jesus é a exegese viva de Deus. E essa afirmação de Jesus a Filipe é o clímax da revelação. Isso demonstra uma unidade de essência tão perfeita que ver o caráter, as obras e as palavras do Filho é ver o próprio Pai em ação. Qualquer ideia sobre Deus que contradiga aquilo que nós vemos em Jesus Cristo é, por definição, uma ideia incorreta. Muito bem. Agora que vimos como o Pai se revela, a pergunta seguinte é: quem Ele é? Qual é o seu caráter? Vamos mergulhar nisso agora olhando para os seus atributos divinos. Na teologia, para facilitar nosso entendimento, nós costumamos dividir os atributos de Deus em duas categorias. Primeiro, os incomunicáveis, que são aquelas qualidades que só Deus possui, que o definem como Deus. E depois, os comunicáveis, que são as perfeições do seu caráter que ele compartilha, em certa medida, com a gente. Aqui nós vemos os atributos incomunicáveis: autoexistência ou aceidade, como a gente já viu, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência e onipresença. Essas são as qualidades que mantêm a distinção absoluta, infinita, entre o Criador e a sua criatura. E aqui estão os comunicáveis: santidade, amor sacrificial, que a Bíblia chama de ágape, fidelidade e bondade. Estes são os aspectos do caráter do Pai que nós, como seus filhos, somos chamados a refletir e a imitar em nossa jornada de santificação. Somos chamados a ser santos porque Ele é santo. Para finalizar, vamos olhar para os nomes sagrados do Pai. No pensamento bíblico, um nome não é só uma etiqueta, um rótulo.
Um nome revela a essência, o caráter e a autoridade de alguém. E isso é ainda mais profundo quando se trata dos nomes do próprio Deus. O Antigo Testamento nos dá vários nomes que revelam diferentes facetas do caráter do Pai. Elohim, por exemplo, é um nome plural usado com verbos no singular, já sugerindo a pluralidade na unidade. Adonai enfatiza sua soberania. YHWH revela o seu ser eterno. E El Shaddai, o seu poder absoluto. Dentre todos esses, YH especial é o nome da aliança de Deus, revelado a Moisés na sarça ardente. Ele vem do verbo ser, apontando para aquele que existe por si mesmo, o Deus eterno e fiel às suas promessas. É o nome pessoal do Deus da aliança. E El Shaddai nos mostra outro aspecto fundamental. Traduzido como Deus Todo-Poderoso, este nome indica a sua suficiência absoluta para suprir todas as necessidades e seu poder soberano para cumprir seus propósitos sobre toda a criação. Nada foge ao seu controle. E aqui é preciso um alerta doutrinário muito importante. A fé cristã bíblica afirma que o Pai é uma pessoa distinta do Filho e do Espírito. Ele não é apenas um modo como Deus aparece, nem uma força impessoal. Não, ele é coeterno e coigual em essência com as outras pessoas da Trindade, preservando, ao mesmo tempo, a unidade e a distinção. Então, o ponto crucial de tudo isso é o seguinte: o verdadeiro conhecimento de Deus Pai, que é a fonte de todas as coisas, só é possível através da revelação perfeita que nós temos em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o fundamento da nossa fé, da nossa adoração e da nossa vida diária. E nós terminamos com uma pergunta para nossa reflexão. Sabendo que o Pai é a fonte de tudo, que ele se revela plenamente em Cristo e que ele é soberano sobre todas as coisas, como isso deve moldar a maneira como nós o adoramos e como vivemos cada dia? Essa é a ponte que liga a doutrina sólida à devoção sincera. Curta, comente e se inscreva. Vamos juntos buscar na verdadeira fonte a palavra de Deus. Lições da fonte EBD.